Marissa tinha 23 anos quando combinou com quem ela pensava ser um rapaz de 25 anos da cidade chamado David. Os dois estavam conversando no Tinder e pareciam estar se dando bem, então trocaram números depois de conversar por um tempo sobre música e esportes. A conversa então mudou para um tom mais sexual. Marissa estava no Tinder procurando por sexo casual e quando esse tópico surgiu, David disse que estava procurando a mesma coisa. David sugeriu que Marissa fosse até a casa dele, pois ele estaria sozinho. Curiosamente, David não deu um endereço até depois de perguntar a Marissa qual era o bairro dela e onde ela morava. E quando ela respondeu, ele deu um endereço convenientemente próximo a pé. Antes de concordar em ir para a casa de David, no entanto, ela pediu que tivessem uma ligação telefônica. Os dois tiveram uma ligação telefônica e David parecia um cara normal e jovem. Eles brincaram ao telefone por um tempo, até que Marissa se sentiu confortável o suficiente para concordar em ir. Decidindo ir cedo apenas para passar pela casa e dar uma olhada primeiro, Marissa andou cerca de 10 minutos pelo bairro até chegar ao quarteirão. Era tarde da noite, então muitas casas estavam com as luzes apagadas e não havia carros na rua. Marissa passou pela casa e notou 2 carros na garagem e um carro estacionado na frente. Todas as luzes estavam apagadas. Não parecia ser a casa de um cara sozinho. Isso já era um sinal vermelho. Ela voltou pelo quarteirão e mandou uma mensagem para ele dizendo: "Estou quase chegando." Ele respondeu: "Ah, você está adiantada, anda devagar." Marissa sentiu que tinha algo errado, então começou a se afastar lentamente na direção de sua casa, esperando uma resposta de David, confirmando que ela poderia entrar. Mas, de repente, Marissa ouviu um carro se aproximando da interseção atrás dela. Virou-se e viu uma van branca sem faróis virando na rua. Marissa correu para se esconder atrás da lateral da casa e viu a van estacionar na rua. A van ficou lá e ninguém saiu. Estava estacionada a algumas casas longe do endereço fornecido. Então Marissa recebeu uma mensagem de David dizendo: "Ok, estou pronto. Me avise quando estiver no meu quarteirão. Eu vou sair." Marissa virou e começou a correr pelo quarteirão de forma discreta, passando perto da casa enquanto corria, não pela calçada ou perto da rua. Ela correu a maior parte do caminho para casa, bloqueou o número e também denunciou o perfil no Tinder para garantir sua segurança. Marissa e sua mãe foram até o endereço que David deu, e a mulher que atendeu a porta negou ter qualquer filho. Marissa e sua mãe foram até uma delegacia para relatar o incidente para que as autoridades ficassem cientes e pudessem vincular a qualquer relato futuro a ele. Pelo jeito, devido à cautela de Marissa, ela escapou por pouco de ser sequestrada pelo motorista da van. Meu amigo era um usuário ávido de aplicativos de namoro, especificamente o Tinder. E eu vi isso arruinar sua vida de uma maneira aterrorizante em primeira mão. Vamos chamá-lo de Eric para esta história. Eric se envolvia com o maior número de garotas que conseguia usando aplicativos de namoro. Mas ele não era malvado com isso. Então não entenda dessa maneira. Ele não passava a noite com ninguém que não soubesse antecipadamente o que ele estava fazendo, sempre sendo direto sobre ser apenas físico. Pelo menos foi o que ele me disse. Bem, Eric nunca mais será o mesmo, e isso é parcialmente por causa desse estilo de vida, mas principalmente porque existem pessoas muito ruins neste mundo. Um dia, aparentemente como qualquer outro dia, Eric estava enviando mensagens para diferentes garotas no Tinder. Agora, eu preciso te informar que Eric e eu morávamos juntos no dormitório, compartilhando o mesmo quarto. Era uma noite após as aulas e ele parecia estar todo sorrisos naquele dia, me dizendo que conheceu alguém no Tinder que aparentemente tinha uma amiga que estava disposta a participar de algo em grupo, se é que você me entende. Eu nunca o vi tão animado. Naquele fim de semana, Eric saiu para encontrar essas duas garotas em um bar local. Normalmente, ele me enviaria uma mensagem para me contar como foi quando estivesse a caminho de casa, ou pelo menos me diria que ficaria fora até mais tarde. Imaginei que ele tinha passado a noite na casa de uma delas,
Estava quase na hora de dormir para mim também. Bebi algumas cervejas e joguei algumas partidas de PUBG. Saí para um cigarro rápido, e quando saí do dormitório, quase tropecei nele. Eric estava sentado nos degraus da frente. "O que diabos, cara? Quanto tempo você está aqui?" Eu ri, ele não respondeu. Sentei ao lado dele e fiquei assustado ao ver que seu olho estava roxo e ele estava chorando. Eu nunca o tinha visto chorar. "Eric, cara, você está bem? O que aconteceu com você?" "Bem." Eric ainda não queria falar comigo. Depois dessa noite, Eric voltou para a casa dos pais para o semestre, dizendo apenas que precisava de um tempo. Para ser honesto, eu estava bastante preocupado com ele. Eu nunca o tinha visto tão arrasado e queria saber o que diabos aconteceu naquela noite. Todo mundo que conhecia o Eric queria saber. Não foi até ele voltar no próximo semestre, mas ele desabou e admitiu tudo para mim. Acredite ou não, ele parecia ainda pior quando voltou. Quando desfez as malas naquela noite em nosso quarto, não consegui parar de fazer perguntas. Eu era o melhor amigo dele e ele era o meu. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Estava me consumindo por dentro. Bem, ele me sentou e começou a me contar. E para ser franco com você, eu não estava pronto. Não como eu pensava que estava. Quando ele foi naquela noite encontrar aquelas duas garotas, ele foi para o bar onde disseram que estariam. Na terrível iluminação de uma espécie de boate. Alguém o agarrou e o puxou para o banheiro. Estavam usando um vestido, e ele achou que era uma das garotas do Tinder. Bem, quando ele entrou no banheiro, outro homem o empurrou contra a parede e o socou, nocauteando-o. Quando acordou, sua carteira tinha sumido, suas roupas estavam fora de ordem, ele também estava sangrando um pouco, e para dizer claramente, ele tinha sido abusado. Eric estava muito envergonhado e chateado para contar a qualquer pessoa, e ele decidiu que precisava ir para casa. Ele precisava de tempo para lidar com o que aconteceu com ele. Bem, Eric fez o teste como fazia todo ano, e foi aí que o que restava dele foi destruído. Eric tinha contraído HIV. Por favor, que isso seja uma lição para todos. Tenham cuidado. Vocês podem ser livres o quanto quiserem. Mas usem proteção e certamente não saíam toda noite com um estranho que vocês nunca conheceram pessoalmente. Há pessoas por aí que se aproveitam. Eu sei e vejo o que fez com o meu melhor amigo todos os dias. E eu nem mesmo desejaria isso aos meus inimigos. No ano passado, tomei a decisão mais burra e prejudicial da minha vida. Sou uma mulher e, na época, tinha 16 anos com autoestima muito baixa. Eu admito, foi um ano difícil para mim e eu ansiava por atenção desesperadamente. Não tive uma figura paterna legítima crescendo e estava constantemente em conflito de poder com minha mãe. Isso me levou a agir de maneira impulsiva e fazer coisas incrivelmente estúpidas. A pior das minhas decisões ocorreu durante as férias de Natal. Eu estava de castigo por ter saído escondida. Tecnicamente, estava proibida de sair de casa, mas ficar no meu quarto foi uma escolha minha. Eu me entretia com as redes sociais, principalmente o Twitter. Mas também usava aplicativos de namoro para amenizar o tédio. O Tinder era o mais divertido. Eu menti sobre minha idade para poder usar o aplicativo, mas deixei claro que tinha apenas 16 anos na seção de biografia. Eu era muito seletiva, dando match em apenas cerca de 1 a cada 20 caras. Não dava muita atenção aos que escolhia. Alguns deles me mandavam mensagens, outros não. Tive muitas conversas breves e sem sentido que não levaram a nada. Isso mudou quando conheci um homem chamado Eduardo. Ele tinha 25 anos, ou pelo menos era o que dizia, e era realmente atraente. Ele me mandou uma cantada brega e flertamos por um tempo. Eventualmente, ele pediu meu número e, é claro, não hesitei. Passei a noite toda trocando mensagens com ele. A conversa era casual. Ele tinha dificuldade em soletrar palavras e sua gramática era horrível, mas, sinceramente, achei isso fofo. Era por volta das 3 da manhã quando decidi dormir, deixando ele e todos os outros com quem eu estava conversando esperando. Como era muito tarde, imaginei que entenderiam e saberiam que eu tinha adormecido. Isso não foi o caso. Quando acordei na manhã seguinte,
por volta das 11 horas. Tinha 12 chamadas perdidas, 3 ou 4 mensagens de voz e cerca de 10 mensagens de texto, todas de Eduardo. Ele parecia um homem decente e educado ao mandar mensagens, mas isso não condizia com suas mensagens de texto e as mensagens de voz que ouvi. Nunca na minha vida ouvi ou li linguagem tão nojenta e ameaçadora, e isso veio do nada. Ele disse muitas coisas, mas vou compartilhar o pior com você. A última mensagem que ele me enviou dizia o seguinte: Ok, cadela, já que você quer me ignorar como uma cadela, vou te tratar como uma. Quando eu te ver, vou te mostrar o quanto odeio ser ignorado. Você já teve a mandíbula quebrada? Dói, e mal posso esperar para enfiar em sua boca ensanguentada. Sim, coisas horríveis. Bloqueei imediatamente ele e nem me dei ao trabalho de responder. Deletei as mensagens e as mensagens de voz e apenas tentei esquecer toda a situação. Passaram-se 2 dias e nada mudou. Eu ainda estava trancada em casa, entediada na minha cama. Era tarde, todo mundo estava dormindo e eu estava entediada novamente. Estava pensando na situação com Eduardo quando, de repente, tive um momento de "oh, droga". Eu o tinha bloqueado de tudo, exceto do lugar onde o conheci, o Tinder. Eu tinha desativado as notificações, então havia esquecido completamente dele. Entrei novamente e estava cheio de mensagens do Eduardo. Nem ia abri-las, mas as primeiras palavras da conversa chamaram minha atenção. Ele falava sobre como sabia onde eu morava e que estava parado do lado de fora da minha casa. Ele até mencionou que a casa tinha 2 andares. Isso poderia ter sido um palpite, já que muitas casas têm 2 andares. Mas o que me assustou profundamente e revirou meu estômago foi a localização dele. Lembro-me de quando dei match nele pela primeira vez, ele estava a cerca de 40 quilômetros de distância, mas agora dizia que estava a menos de 1 milha de distância. Enlouqueci e o deletei rapidamente, junto com minha conta no Tinder. Lamento isso agora porque não pensei em tirar uma captura de tela como evidência ou algo assim. Ainda estava muito assustada e estúpida para contar a alguém. Passei a noite inteira espiando pela minha janela e até deixei um dos nossos cachorros dormir no meu quarto. Estava com medo a ponto de sentir náuseas. Fiquei acordada até o amanhecer, então dormi até por volta das 3 da tarde. Quando desci as escadas, minha mãe tinha notícias arrepiantes para mim. Ela me disse que um homem veio até a porta perguntando por mim e disse que me conhecia da igreja. Eu nem frequentava a igreja na época. Minha mãe, graças a Deus, inteligentemente disse a ele que ele estava na casa errada. E depois entrou em contato com a polícia e deu uma descrição. Ela nem se incomodou em me acordar porque achava, e ainda acha, que o homem era apenas um estranho aleatório e que eu não o conhecia. Ela disse que ele perguntou por sua filha em vez de dizer meu nome. Se era realmente o Eduardo, eu não fazia ideia, e ainda não faço, de como ele me encontrou. Foi o mês mais longo da minha vida antes de me mudar para morar com minha irmã mais velha. A única vaga possível evidência de Eduardo que vi foi um carro verde velho e sucateado que frequentemente passava pela nossa rua. Provavelmente não era ele, mas meus nervos me diziam o contrário. Essa situação ainda me assombra e não uso o Tinder.